Obrigada, Décia. A gente fica aqui numa disputa, né, de quem fala mais. Sejam muito bem-vindos ao Vida e Estilo. A gente está transmitindo aqui o programa ao vivo pela TV, pela internet, na Rede Brasil. Para você que ainda não assistiu o programa essa semana, eu, Gilda Bley e a Mayara Padrão, estamos aqui apresentando o programa, enquanto a Amanda, nossa apresentadora oficial, está fora de São Paulo. Verdade, do estúdio do Décio, direto para cá, a gente é vizinho aqui do lado. A gente começa o programa de hoje com muita informação útil aqui na Rede Brasil, a emissora que mais cresce no Brasil, não é, Gilda? Exatamente. Hoje o papo é sobre inteligência emocional. Isso mesmo. Você que está nos assistindo, como andam as suas emoções? E o seu amor próprio? São perguntas bem difíceis, né, de serem respondidas. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, então não saia daí. Estamos recebendo aqui no estúdio a coach Michele Lopes e a Taira Machado, que é... Desculpa, eu falei errado. Taira, né? Taira Machado, que é modelo e empresária. A gente falando aqui sobre inteligência emocional, ela está presente em nossas vidas, né? Desde que acordamos. E se ela for bem administrada e bem trabalhada, ela pode mudar as nossas vidas, né, Michele? É isso mesmo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E a inteligência emocional faz toda a diferença na nossa vida, né? Saber exatamente aquilo que passa na nossa mente, sobre os nossos sentimentos, nos conhecermos, faz toda a diferença para saber lidar com a gente mesmo e com as pessoas. Isso aí. Vamos começar explicando para o pessoal que está em casa o que é a inteligência emocional de fato, né? Para começar a abrir a cabeça aí do pessoal. Inteligência emocional, na verdade, ela tem dois sentidos. É a tua relação consigo mesmo, ou seja, para isso eu preciso me conhecer, fazer a minha autoavaliação, saber quem eu sou, para também saber lidar com as minhas emoções, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é conhecer as pessoas. Então, ou seja, como as pessoas se relacionam, como as pessoas são, como elas se sentem, como elas pensam. E se eu entendo exatamente como elas são, automaticamente eu consigo me adaptar a essas necessidades dessas pessoas. E aí eu começo a ter um momento de relacionamento mais permanente, mais duradouro e que vai trazer mais resultado para a minha vida e para a vida dela, né? Na relação. Sobre autoconhecimento, você falou muito sobre voltar-se aí para si, que o equilíbrio emocional vem daí. Sim. Você acha também que é uma questão de se enxergar como supridor das suas próprias emoções, o amor próprio? É o amor suficiente? É isso que vai fazer você, por exemplo, se dar bem com os outros, não esperar do outro o amor que você já tem em você e ainda não encontrou? Isso faz todo sentido, porque assim, Mayara, eu preciso me amar, né? E as pessoas, elas não nascem se amando, elas aprendem a se amar ao longo da vida. E muitas vezes nós recebemos esse amor através dos nossos pais, dessa relação que nós temos, que são as pessoas mais importantes da nossa vida. E que nos ensinam a amar. E que nos ensina, né? Então, quanto mais eu tenho um relacionamento com os meus pais, de amor, de carinho, que eles me abastecem, mais eu me sinto forte, mais eu consigo entender a minha importância, o valor que tem a minha vida. Isso fortalece, né? O que a gente Demais. não pode é esperar de um terceiro, de uma outra pessoa, um amor que, na verdade, nós temos que sentir, né? É o verdadeiro amor próprio. E é o que acontece muita gente, né? Essa busca do amor por um terceiro que não tem nada a ver. Exatamente. E a maioria das pessoas, elas buscam no outro preencher aquilo que falta dentro de si. Então, ela vai buscar a sua importância na palavra das pessoas. Então, se as pessoas elogiam, dizem para ela, você é inteligente, você é forte, você é competente, nossa, isso me alimenta. Só a partir do momento que ela não tem e que a certeza dela não está bem sedimentada no autoconhecimento, no autoamor, ela se perde. Exatamente. Falando em amor próprio, a Taira tem muito amor próprio em casa, tem muito amor dos filhos, tem 2 bebês e eu tenho certeza que linda desse jeito. Obrigada. E sendo uma mulher empreendedora, ela ensina esse amor às crianças desde cedo, não é, Taira? Bem-vinda. Obrigada. Sim, né? A criança, os nossos filhos, eles espelham muito na gente, né? Eles fazem uma releitura
da gente. Quando a gente está nervosa, isso passa para eles. Então, eles também ficam nervosos, Desde né? bebezinho, né? Desde bebezinho. Então, a gente tem que saber administrar, controlar bem isso para não passar isso para os filhos, né? Esse mal-estar que às vezes a gente sente para não passar isso para eles também. É um processo diário aí, Sim, né? Que a gente é um processo precisa- diário. Precisa estar trabalhando com eles. Bom, eu queria te perguntar uma coisa. A Taira, ela é mãe e esposa de uma pessoa que está aí na mídia, famosa, né? Ela é esposa do Hudson, da dupla Edson e Hudson. Eu queria te perguntar com relação ao ciúme, né? Porque acho que está presente aí na sua vida. Tem que ter Se muita você inteligência emocional para lidar com as coisas, né, se Taira? você trabalha, como é que você trabalha com ciúme? Né, tem que ter muita inteligência emocional Sim. para ter uma relação saudável. A gente tem uma relação já de 6 anos, né? No comecinho, bem no início, eu tinha muito esse ciúme, só que hoje eu sou bem resolvida sobre esse assunto, porque eu entendo que é a profissão dele, é o trabalho dele, né? E tem que ter muita confiança, né? A base de uma relação é a confiança. E eu confio muito no meu marido, ele nunca me deu motivos para desconfiar do caráter dele sobre isso. Então, mas às vezes rolam ciúmes assim, porque tem aquelas... Sadio. Sim, sadio, né? Mas é normal de toda relação. Verdade, é uma relação forte. Sim. Michele, tem uma outra palavrinha que está junto com a inteligência emocional, que eu quero que você faça aí uma distinção, que é a identidade emocional, Sim. né? A identidade emocional e a inteligência emocional, elas estão andando juntas. Sim. Aí, e vamos explicar para o pessoal em casa qual é a diferença entre elas. É verdade. A inteligência emocional, na verdade, é a forma como eu vejo, como eu me sinto e como eu reajo diante das circunstâncias, né? Então, é um mecanismo de interpretação. Só que a identidade, ela é muito mais profunda. Ela trata de quem eu sou. É aquela perguntinha-chave, né? Se a gente olhar para cada um que está nos assistindo hoje e perguntar para você, quem é você? Você conseguiria responder? Isso é um sinal da identidade. E muitas pessoas não conseguem saber quem são. E aí a gente volta um pouquinho para a infância. Esse registro da minha identidade, ele vem justamente da onde eu vim. Ou seja, ele vem da educação que eu recebi dos meus pais, como a gente estava falando um pouquinho antes. Se os meus pais me falaram, você é forte, você é corajosa, eu passo a acreditar nisso. Então, eu formo essa identidade. Ela é como se fosse o nosso DNA biológico, só que, porém, emocional. Sim. E eu preciso... É o que a gente gravou aqui, né? É o que eu gravei. Só que, porém, não significa que foi construído ao longo da minha vida, quando criança, que não pode ser reformatado, ressignificado ao longo da minha vida. Então, existe um momento na nossa vida, hoje, que nós precisamos olhar para nós e pensar e entender que quem constrói agora quem eu sou não é mais a minha história de vida. Não é o que as pessoas falaram para mim. Porque muita gente está sendo ainda hoje aquilo que disseram ou que estão dizendo. Então, está na hora de a gente realmente se encontrar, se entender e anunciar para o universo quem de fato eu sou. Isso tem tudo a ver com a autoestima, né? Com a nossa Tudo autoestima. a ver com a autoestima. Eu quero saber de você, como é que ficou a tua autoestima depois que você foi mãe, depois da gravidez. Estamos de volta com o Vida e Estilo para todo o Brasil e a gente volta para aquela perguntinha que eu tinha feito para a Taira. Como fica a sua autoestima e o seu amor próprio depois da gravidez? Né? Porque tem gente que eu escuto muitas histórias de depressão pós-parto, enfim. Eu ainda não sou mãe, então fico super curiosa. Conta pra gente. Na verdade, tem que saber administrar o tempo, né? Assim, quando nasce o bebê, que ele é muito pequenininho, para a gente poder voltar às atividades como fazer a unha, ir no salão, se cuidar, a Ou gente sair de casa, sair né? de casa e ir no mercado Tem uma comprar vida uma coisa. de uma pessoa Tem uma normal. vida. A gente, nesse primeiro momento, a gente precisa da ajuda de um familiar, uma mãe, uma tia, alguém para estar ajudando a gente, né? Mas na medida que eles vão crescendo, olha lá o Davi. A gente tem Olha. aí umas fotos das crianças. Como é que são os nomes das crianças? O Davi e a Helena. Davi, a Helena, olha que família linda. O maridão. É. Família linda, parabéns. Conforme eles vão crescendo, igual eu coloquei eles na escolinha, né? Os dois, o Davi e a Helena, eles vão para a escola desde 1 ano. Então, eu administro meu tempo fazendo as coisas que eu fazia antes, nesse período que eles estão na escola.
Então, isso acaba ajudando também na autoestima de poder se cuidar, né? Ser generosa com nós mesmos. Eu uso esse tempinho. Isso é equilíbrio emocional. Sim, equilíbrio emocional. Administrar o tempo, né? Administrar o tempo é uma das coisas importantes. Agora, assim, a doutora tem falado muito em infância e da construção dessa identidade, desse equilíbrio emocional na infância. Ontem nós tivemos o caso de Suzano, não só as crianças que estavam no colégio, mas todas que tiveram essa notícia, né? Esse momento traumático da notícia, de vivenciar uma situação como essa, do medo de ir à escola no dia seguinte. Como é que isso é tratado? Porque assim, a gente não consegue apagar uma memória. Não. Como é que a gente ressignifica isso, doutora? Isso. Na verdade, ali ficou um trauma. Para todas as crianças que estavam naquela escola, para todas as pessoas que estavam participando daquele fato. Né? E a gente pensa só na escola, mas não é só ali. Toda a comunidade, toda a região, o país todo foi abalado. Então, as crianças de outras escolas também foram impactadas, porque eu tenho certeza que hoje os pais sofreram com crianças falando: mãe, não quero ir para a escola. Sim. O que é que vai acontecer comigo? Isso é perigoso, né? Então, é saber lidar com esse tipo de situação. E o trauma é um momento muito forte, impactante que aconteceu na vida daquela pessoa e que emocionalmente ela não teve o suporte para realmente aguentar aquela carga de emoção. Então, fica registrado. E aí, por isso que no trauma a gente lembra de todos os detalhes. A gente lembra da cor da roupa, do sapato, do cheiro daquele lugar, né, do barulho. Então, o trauma a gente lembra de tudo. Por isso que eu sei que de fato é, né? Então, ao longo da vida, o que acontece? Situações que podem parecer semelhantes, a nossa mente ela faz um link com o que está acontecendo hoje, com uma referência do nosso passado. Isso dificulta a vivência normal de situações Exatamente, futuras por isso que tem sequelas. Então, hoje eu reajo muitas vezes sobre algumas situações, não é porque eu quero, mas é porque no meu inconsciente ficou uma memória e ele starta um comportamento referente àquilo. Sim. Existe um estudo que diz o seguinte, que 5% das nossas atitudes são pelas ações conscientes. E 95% nós agimos pela nossa mente inconsciente. Então, traumas estão guardados muitas vezes na nossa mente inconsciente. Por isso que é importante conhecer. Por isso que é importante conhecer os traumas e de onde vêm os problemas que a gente enfrenta Exatamente. Hoje. Muitos deles originados na infância. Exatamente, exatamente. Então, aí o que acontece na fase adulta, nós precisamos entender o que é que aconteceu e trabalhar ressignificando aquele fato, Sim. olhando com outros olhos, de outra forma. Quero saber como é que a gente faz isso, como é que a gente trabalha, mas daqui a pouquinho... Vamos continuar falando sobre a importância de, na vida adulta, conhecer e ter acesso a esses momentos que nos trazem problemas que a gente muitas vezes desconhece a origem. Né? Exatamente. Então, a ideia, o primeiro passo é você realmente descobrir o trauma, o que é que aconteceu ali na infância. Né? E aí, no segundo momento, se eu não consigo por mim mesma, é pedir uma ajuda. Existem várias possibilidades. Né? Hoje eu trabalho com métodos que, inclusive, eu defendi em tese de doutorado nos Estados Unidos, como a gente realmente sabe mudar aquilo que aconteceu na nossa história. Então, eu preciso entender e olhar de uma outra forma. Eu digo sempre, né, que existe a verdade e a realidade. Então, sobre o mesmo fato, eu tenho a minha verdade sobre o que aconteceu e você tem a verdade. É o famoso mindset. O mindset, Não é mudar o mindset. Então, a gente precisa tirar as nossas verdades sobre a situação e enxergar o que de fato aconteceu. E trazer um novo sentido para aquilo. Se eu passo a olhar que o que aconteceu me fez crescer, me fez evoluir, me ajudou a me desenvolver, então eu posso hoje não só fazer o bem para mim, mas utilizar daquela situação para ajudar outras pessoas também. Isso me fortalece. Exato. Muito bom. Muitas vezes, não é, Gilda, que eu ia perguntar para a Taira. Agora, a gente vê mulheres bem equilibradas, emocionalmente bem-sucedidas, e não imaginam que a gente precisa enfrentar nos bastidores, não é, Taira? A sua vida, Verdade. você tem uma vida pública e tem uma vida de desafios a lidar também, não é? Sim. A gente que trabalha com redes sociais, né? A gente tem que policiar muito que a gente posta. Pensar muito nisso, né? Sim, porque tem uma pessoa que te segue, ela gosta de te acompanhar, de ver o que você está fazendo. Então, você tem que analisar bem antes de colocar alguma coisa para isso não influenciar na vida da pessoa, até emocionalmente, né? Porque
acontece muito falando em autoestima, né? As pessoas vê uma vizinha, alguém na internet, você vê no Instagram a pessoa viajando, a pessoa feliz. De repente você não tem assim condições, né, para fazer essa viagem, para fazer alguma coisa, isso dá um sentimento de inferioridade na pessoa, né? Então isso dá a baixa autoestima, né, que é o assunto que a gente está falando. Então, a pessoa tem que saber controlar isso e aceitar a situação, né? Aceitar o que ela não pode modificar e sempre levar isso para o lado positivo, né? Acordar de bom humor, né? Exatamente. Estamos de volta com o Vida e Estilo. E para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre inteligência emocional. E a Michele vai passar para a gente um exercício que, ó, é importantíssimo e dá muito resultado, é de mudar a vida, né, Michele? Sim, é de mudar a vida. E é um exercício diário. Então, nós temos que colocar na nossa rotina esse exercício. E qual o sentido? Trazer a autoafirmação. Eu preciso dizer a mim mesma o quanto eu sou importante. Então, a dica é, fique na frente do espelho e você pode achar até estranho no primeiro momento, mas é olhar no fundo dos seus olhos. Então, chega quanto mais pertinho do espelho, melhor. E quanto mais profundamente você olhar nos teus olhos, melhor. E começa a trazer também palavras de autoafirmação, trazendo no sentido de identidade. Ou seja, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou capaz. Muitas vezes na nossa vida nós ficamos esperando as pessoas falarem. Só que agora é a hora de você dizer para você mesmo. E eu digo que é um momento muito especial, porque essas palavras vão sair de dentro de você e automaticamente, conforme você vai falar e olhar nos seus olhos, os teus olhos vão dizer e voltar para si aquilo que está realmente dizendo. Ou seja, no primeiro momento pode ser estranho. Michele, mas eu não sou assim. Mas conforme você vai falando todos os dias e trazendo, inclusive, eu me amo, eu me aceito, eu sou especial, eu sou querida, eu sou amada, isso vai fortificando internamente. E aí vai trazendo um processo de cura e abastecendo o vazio que de repente estava dentro de si. Essa é a minha super dica. E eu quero trazer um presente também especial. Eu vou deixar para vocês um teste de inteligência emocional. Olha que legal! Sim. No meu Instagram, se você quiser entrar, no coach_milopes, você vai achar lá no bio, é um link, só clicar nesse link que você consegue fazer esse teste. Vamos fazer, pessoal. Vamos fazer e aí marca a gente no Instagram e conta o resultado. Exatamente. A gente quer saber, né? Exatamente. Bom, outro exercício que pra mim é maravilhoso, eu por sinal tenho que fazer mais, é a meditação, que ajuda muito, Sim, não é? ajuda muito, ajuda muito. Você faz meditação? Eu faço, assim, toda noite eu coloco aquela frequência Hertz, que é de cura enquanto dorme. Você não precisa estar ouvindo, né? Assim, é o subconsciente, né? Você dormindo, você faz a cura. E também, assim, eu por ser suspeita, eu sou suspeita de falar por ser esposa de músico, mas a música, ela influencia muito na nossa vida, né? Você acordar e ouvir uma música alegre, isso pode mudar o seu dia, né? certeza. Uma música alegre, ouvir um Edson Hudson. Michele, eu quero saber quais são as outras técnicas, outras coisas que também podem ajudar, né? Mas daqui a pouquinho, Michele, a gente estava falando então de outros recursos que a gente pode usar a nosso favor. Acho que é yoga, né? Meu Deus, Yoga é um deles, né? A meditação, ela é muito importante. Até a meditação, ela trabalha um outro campo, que é a inteligência espiritual, que é uma outra área que eu trafego bastante, sem falar diretamente sobre religiosidade. Mas ela vai influenciar justamente na glândula pineal, que está no nosso cérebro, um órgão extremamente importante. Então, a meditação, ela ajuda na inteligência emocional, ela fortifica a nossa espiritualidade e ela só faz bem, né? Outras dicas que eu posso trazer também é a gratidão. A pessoa grata, ela é mais feliz. Trabalhar, né? Isso. Trabalhar a gratidão, ou seja, ser otimista, olhar para as circunstâncias com um olhar positivo, Sim. ver o lado bom das coisas e ser gratos, das pequenas às grandes Porque coisas. às vezes a gente acorda pensando nos problemas, eu tenho que resolver isso, resolver aquilo, porque a família é isso, a criança aquilo, né? Sim. Mas, no fundo, poxa, vamos agradecer, né? O dia lindo, Sim. a casa que a gente tem, né? Os amigos, a família maravilhosa. A gente tem que começar a Exatamente. pensar por esse lado, não é? Sobre isso, assim, a gente fica, muitas vezes, se fala que ser otimista é mentir para você mesmo, é não admitir a realidade. Mas o que a gente tem que aprender é que, apesar da realidade, a gente pode enxergar coisas boas. Exato.
Não é? A situação, nada está tão ruim que não possa piorar. E nada Então, está tão bom que não possa melhorar. Possa melhorar também. Né? Agora, a respiração, além da meditação, e aí falando nesse assunto, ela ajuda bastante também essa questão das emoções, né? A gente percebe que quando a gente está um pouco nervosa, um pouco ansiosa, a respiração ela fica mais intensa e tudo mais. Esse exercício, ele realmente muda o sentimento? Me conta. E tem um exercício de respiração que é muito bacana, que a gente começa assim, com dois pontos de respiração. Então, respira contando 2, segura o ar e solta contando 2. Mas solta de uma vez. Segura, solta. E se concentrando no ar entrando e no ar saindo. Isso, vai aumentando para 3, 4, até chegar a 10. Isso é ótimo para dormir também, né? Ótimo, porque aí você relaxa, você solta, né? Aquilo que estava preso dentro de você vai embora. Então, é muito bom. A Michelle falou também que tem uma outra forma de ter acesso ao exercício, né? Sim. Que seria pelo WhatsApp. Se você não tem Instagram, a gente estava falando agora ali, você consegue passar a gente vai passar o telefone link, pelo... né, pra vocês, não. A gente vai passar o telefone para vocês em GC. Então, fica tranquilo que se você não tem Instagram, você vai conseguir mandar uma mensagenzinha por WhatsApp e você recebe o link, tá? Isso mesmo. E, Taira, eu queria saber de você se você consegue controlar suas emoções e não levar os teus problemas para casa, né? Problemas aí de trabalho ou de alguma outra coisa, não levar e descontar nas crianças, no maridão. Eu consigo sim, isso é até um combinado com eu e meu marido, né? Não trazer problemas para dentro de casa, principalmente por causa das crianças, né? A gente, tudo eu acho que tem um momento, tem uma hora para falar, né? Então eu procuro, quando eu sei de um problema, eu poupo ele daquele problema para não estragar o momento, né? Às vezes a gente está ali com as crianças, né? Aí eu recebo uma ligação, eu não vou assim falar naquele momento para estragar, né? Então eu sempre espero. E a gente sempre também se colocar no lugar do outro, né? Isso ajuda muito a entender, igual ela falou, né? E controlar a emoção. Então, eu consigo, sim, controlar essa emoção. Não é à toa que ela é uma mulher empreendedora e líder também, né? As pessoas que exercem cargos de liderança precisam manter o equilíbrio emocional. Muito. Temos Elas são referências para as outras pessoas, né? Exato. Temos dicas para quem trabalha num cargo de liderança, o que fazer. Sim, e é uma pressão muito grande, né? No trabalho, a gente tem que bater metas, nós temos que cumprir responsabilidades. E aquela pressão... Os outros estão te olhando, né? Os outros estão te olhando. Então, aquela pressão gera até mesmo conflitos de relacionamento, né? Então, um dos grandes fatores dentro das empresas hoje não é a habilidade técnica das pessoas. Até tem um estudo do Daniel Goleman que diz que 13% do meu sucesso vem da minha inteligência intelectual, que é a minha habilidade técnica. E 83% é da minha habilidade emocional, ou seja, do saber lidar com as circunstâncias, com as pessoas, com a situação. Sim, para quem trabalha também em equipe, também é um outro desafio, né? Outro desafio. Então, existe uma outra pesquisa também do David Rock que ele diz o seguinte, que as pessoas, elas fogem das ameaças e elas buscam a recompensa. Então, se eu tiver uma liderança hoje que me ameaça, com certeza eu vou fugir da situação. E eu consigo o efeito oposto. Eu consigo o lado negativo do resultado que eu esperaria. Porém, se eu trouxer uma recompensa e mostrar que se ele fizer algo bom, ele tem algo positivo, ele tem um ganho, isso incentiva, isso ajuda. Então, ou seja, o líder ou então o profissional, que com certeza todos nós lidamos com pessoas, se souber mostrar realmente as recompensas que nós vamos ter ao longo dessa caminhada juntos, com certeza eu conquisto essas pessoas e a gente consegue fazer projetos, a gente consegue desenvolver. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. E agora vamos mais além, mais para a infância. É uma pergunta que eu vou te fazer, mas a Taira com certeza vai adorar saber. É como a gente desenvolve a inteligência emocional nos pequenininhos, Nossa, a educação. E essa é a minha paixão, porque tudo começa na infância. Então, os pais, em primeiro lugar... Eles são uma esponjinha, né? São esponjinha, eles não têm filtro, né? Criança não tem filtro, o que recebe, entra. Então, os pais são responsáveis pela educação emocional dos seus filhos. Então, as crianças, elas não sabem de nada, elas vão aprender ao longo da vida. E aí, os pais, muitas vezes, cobram atitudes da criança como se fossem adultos. E, no entanto, o que o pai e a mãe deveriam fazer é realmente olhar nos olhos daquela criança e ensinar, educar. Mas, em primeiro lugar, ele tem que ser tratado. Sim. Como é que eu vou ajudar o meu filho se eu não estou bem? Então, o primeiro passo que o pai tem que dar é se permitir
se ajudar ou ser ajudado, para depois ajudar o seu filho. E aí o sentar, o ajoelhar na frente da criança, o olhar nos olhos. Paciência. Né? E o olhar dos olhos é muito importante. Dizer para aquela criança, filho, está errado isso. E corrigir no momento certo, só que com um tom de voz adequado. Não é falar de forma grosseira. A criança vai entender o sentimento e não a palavra que o pai está querendo dizer. Claro. Então, mais do que as palavras, é a forma como eu estou dizendo. Sim? Então, eu preciso aprender a dizer do jeito que meu filho vai entender. E aí existem várias linguagens, várias formas de dizer, né? Várias formas de amor, de demonstrar, para aquela criança compreender. Então, quando o pai ele é presente, ele dá carinho, não é só presente, né? Presente Não é presente físico. Não é só brinquedo. Não é só brinquedo, mas se a criança tem o pai presente e a mãe que está ali acompanhando, participando da vida, elogiando, instruindo, no momento que ele corrige, a criança entende que é por amor. Mas se o pai só corrige, grita, faz isso, faz aquilo, menino, você não presta atenção, né? E um monte de palavras negativas, a criança não vai entender que ela está sendo amada. E isso interfere na inteligência emocional dela. Interessante. Taira, conta pra gente o que você compartilha lá no seu canal do YouTube. Você tem um canal também, pode falar, inclusive falar o endereço para quem está assistindo, se inscrever, dar o like, compartilhar. Meu canal é Taira Cadorini. No meu canal eu falo um pouco sobre tudo, né? Eu criei esse canal porque, assim, eu tive meus filhos nos Estados Unidos, né? Então, quando eu fui para ter a Helena, eu tive a ideia de criar esse canal para mostrar como é, né? Ter o filho nos Estados Unidos. Então, eu filmei fazendo enxoval, indo em lojas, eu filmei quando eu ia fazer o pré-natal, os batimentos cardíacos, começou por ali. E depois voltei para o Brasil, eu filmo o nosso dia a dia, eu filmo bastidores do show do meu marido, essas coisas que as fãs gostam de ver por trás das câmeras, né? Elas pedem muito para eu fazer, faz um vídeo do seu dia a dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, para a gente ver. Então, eu faço bastante isso, eu passo receita, o Hudson, ele adora fazer frango caipira, né? Todo mundo conhece. Então, eu ensino, ele faz receita, eu filmo ele fazendo. São vídeos bem caseiros mesmo. Olha só, tá aparecendo aí o endereço do canal para quem quiser se inscrever. Em muito todo dia a dia. Bacana. O YouTube Lifestyle. É lifestyle. Sigam as meninas no Instagram e no YouTube também. Michele, quais são os seus contatos para o pessoal te seguir e saber mais do seu trabalho? Sim, o meu Instagram é coach_milopes e o Facebook é Michele Lopes. E vocês podem estar me acompanhando por essas redes sociais. Perfeito. Taira, o seu? O meu Instagram é Taira Machado, daí eu tenho o Instagram da loja, que eu tenho uma loja em Limeira, que é Taira Cadorini. Perfeito. Ai, gente, o programa está acabando. Eu adoraria ficar aqui com vocês a tarde inteira falando sobre esse assunto que é maravilhoso, né? Verdade. O papo aqui se estenderia, pena que a gente só tem 1 hora. Mas amanhã a gente volta sexta-feira para nos despedirmos. Meninas, muito obrigada por hoje, pelo nosso papo. Sei que a gente ajudou aí muita gente, vai mudar a vida de muita gente. Coloquem o exercício em prática, eu vou fazer, a Mayara vai fazer também. No camarim já, a gente já pode sair daqui. A gente vai junto. E fala, você é maravilhosa. Começa desde hoje. Um beijo, até amanhã com mais vídeo de estilo aqui na sexta-feira para você. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.